Olá, alunos e alunas do Estado do Paraná, alunos do terceiro ano, tudo bem? Professor Paulo Brito aqui com vocês para essa aula de História. Pessoal, antes de começarmos a aula, aquele recadinho, hein? Lembre-se que o registro de frequência no Classroom, ele mudou. Basta clicar na atividade número 1, atividade obrigatória, realiza a atividade, envia para o seu professor e assim a sua presença está garantida. Tudo bem? Pessoal, quais são os objetivos da aula de hoje? Vejam aqui comigo, né? Conhecer os movimentos pela redemocratização do Brasil e a luta pelos direitos, pelo retorno dos direitos políticos, direitos sociais, que haviam sido extintos durante o regime militar. Compreender esse processo de abertura política do Brasil com o final do regime militar e analisar o alcance das lutas democráticas na garantia da construção desses direitos civis, desses direitos políticos. Nas últimas aulas que vocês tiveram com o professor Cleverson aqui, o que foi trabalhado, né? A gente trabalhou o governo Geisel, de 1974 a 79, quando se inicia o processo de abertura política aqui no Brasil, e o governo do João Batista Figueiredo, a partir de 1979, João Batista Figueiredo, o último dos 5 presidentes militares no Brasil. Na aula de hoje, a gente vai estudar, então, esses movimentos de contestação à ordem política militar do Brasil, essa ordem política militar que havia sido instaurada no Brasil a partir de 1964, o retorno das eleições diretas para prefeitos e governadores ali na década de 80, o fim do bipartidarismo, que havia sido colocado em prática no Brasil na década de 60 e a criação dos 2 partidos políticos permitidos durante o regime militar. Nós vamos analisar o fim do bipartidarismo. O movimento sindical, importante movimento na luta pelo fim da ditadura, na construção dos direitos políticos. E o movimento estudantil, também atuando aí no fim da ditadura militar. Atuou ao longo da ditadura, mas também nesse processo de construção dos direitos. Sobre o governo do João Batista Figueiredo, né? O último presidente militar do Brasil assumiu o poder em 1979, né? As críticas ao governo e ao autoritarismo do governo atingiram o presidente João Batista Figueiredo, eleito de forma indireta, quando ele assumiu a presidência da República. Sindicatos, parte do empresariado, Igreja Católica, artistas, universidades, a imprensa e a sociedade civil reivindicavam o direito pela redemocratização do país. As forças de oposição ao governo começaram a se articular, como nós citamos agora, né, a igreja, os artistas, as universidades, pela luta contra o regime militar e que o Brasil voltasse a ter uma democracia na década de 80. Então, diante dessas pressões, o governo do João Batista Figueiredo assumiu o compromisso de dar continuidade na abertura política do Brasil. Vale lembrar que a abertura proposta pelo governo anterior, o Geisel, era uma abertura lenta, gradual e segura, enquanto a oposição defendia uma abertura ampla, geral e restrita. Sobre o movimento sindicalista, né? Então, no final da década de 70, início da década de 80, a gente tem um destaque para o movimento sindicalista que passa a organizar as primeiras greves operárias, principalmente contra o achatamento dos salários, a alta da inflação no final da década de 70 e início da década de 80, tirava o poder de compra dos salários, né? E também protestavam contra o autoritarismo do governo militar. Em 1979, mais de 3 milhões de operários, trabalhadores fizeram uma greve aqui no Brasil, principalmente na região do ABC Paulista, onde se concentra grande parte dos metalúrgicos, né, a indústria da metalurgia, da construção de carros, né, essas montadoras de veículos. A greve, São Bernardo, São Caetano e Santo André, por isso o ABC Paulista, ela teve a liderança do Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto líder desse movimento sindical, líder do Sindicato dos Metalúrgicos. Trago para vocês aqui uma foto de um desses movimentos de greve sobre a liderança do Luiz Inácio Lula da Silva e reunia aí multidões, milhares e milhares de pessoas que protestavam contra o regime militar e contra as condições sociais, as condições econômicas pelo qual o Brasil passava. Então aqui uma foto, um documento histórico para que a gente possa analisar um pouco da dimensão desses movimentos sindicais.
E agora a gente vai fazer uma atividade, nós vamos fazer juntos essa atividade, né? É uma atividade da PUC do Rio Grande do Sul. Considere as informações abaixo sobre o processo de abertura política durante o governo do João Batista Figueiredo. Então nós vamos ler aqui as alternativas e você vai julgar aquelas que estão corretas, né? Então nós temos a alternativa 1, 2, 3 e 4. Leiam as alternativas, né? Apesar da extinção dos atos adicionais, o sistema partidário não sofreu alteração antes do final do regime militar. Alternativa 2, verificava-se a forte resistência ao processo de liberalização política por parte dos setores militares e civis conhecidos como linha dura. Alternativa 3, o movimento sindical brasileiro, enfraquecido e descentralizado, manteve-se alheio ao processo de liberalização política. E a alternativa 4, o Executivo manteve, no período institucional, o poder institucional de decretar o estado de emergência ou estado de sítio, sem precisar consultar o Legislativo. Alternativa 1, 2, 3 e 4, vocês vão marcar, deixa um tempo na tela e quando a gente voltar a gente corrige juntos, beleza?
Pessoal, voltamos aqui com a correção, né? Então, um exercício que fala ali sobre o governo do presidente João Batista Figueiredo e pedindo que a gente analise as informações passadas, alternativa 1, 2, 3 e 4, para julgar aquelas que estão corretas, né? Então, nós fizemos a leitura aqui das alternativas, você tem as opções, estão como correta a alternativa 2 e a alternativa 4. Bem tranquilo, né? Retome o conteúdo, se necessário, mande a sua dúvida para o seu professor e ele com certeza vai responder. Em 1979, a gente teve aqui no Brasil decretada a lei da anistia. Anistia significa perdoar, né? Ela está relacionada ao perdão a crimes políticos, né? Perdão aí nessas questões mais políticas. Então, em 1979, nós tivemos aqui no Brasil a lei da anistia, né? Em agosto de 79. Milhares de pessoas foram beneficiadas pela lei da anistia, pessoas essas que respondiam por crimes cometidos durante o regime militar, eram pessoas acusadas pelo regime militar, bem como aquelas pessoas que estavam exiladas do Brasil, que haviam saído do Brasil devido ao regime militar. Dentro desse contexto de exilados políticos, nós vamos ter um grande número de artistas e políticos brasileiros que foram exilados durante o regime militar. E com a lei, esses presos políticos, com a lei da anistia, esses presos políticos, essas pessoas que eram perseguidas pelo regime militar, tiveram então anistiados seus crimes políticos e os exilados puderam voltar ao Brasil. As pessoas que perderam seus direitos políticos, devido à perseguição do regime militar, também tiveram restituídos os seus direitos políticos. Por outro lado, essa anistia proposta pelo governo, ela também vai beneficiar militares que praticaram crimes de tortura, perseguição e morte aqui no Brasil. Ela anistiou tanto as pessoas que consideravam o regime militar como um opositor, que eram opositoras ao regime militar, como também ela beneficiou as pessoas que praticaram crimes pelo regime militar, como, por exemplo, alguns militares deste período. Aqui eu trago uma música para vocês, essa música da Elis Regina, procurem depois nas plataformas para que vocês possam ouvir. A música se chama O Bêbado e a Equilibrista. E ela tem essa letra, né, que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu em um rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Essa música da Elis Regina, interpretada pela Elis Regina, de composição do João Bosco e do Aldir Blanc, ela era cantada nos aeroportos do Brasil quando os presos políticos retornavam para cá. Então, uma forma de se manifestar contra o regime militar era ir até o aeroporto, né, uma multidão ir até o aeroporto, buscar essas pessoas que estavam retornando para o Brasil. A Elis canta isso, né, quando ela diz ali que sonha com a volta do irmão do Enfio. Irmão do Enfio é o sociólogo Betinho, que havia sido exilado durante o regime militar e volta para o Brasil com a lei da anistia, tá bom? Pessoal, nós vamos ter também em 1979 o fim do bipartidarismo. A gente sabe que lá na década de 60 o regime militar instituiu um ato institucional que decretou o fim dos partidos políticos no Brasil e a instituição de 2 partidos políticos. Esses 2 partidos políticos eram o Arena, Aliança Renovadora Nacional, partido que apoiava o regime militar, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, único partido de oposição permitido pelo regime militar. Então agora, no final da década de 70, a gente vai ter o fim do bipartidarismo e o retorno da possibilidade de se criar novos partidos políticos aqui no Brasil. E esses partidos vão ser criados, né? Nós vamos ter o PDS, Partido Democrático Social, que é o sucessor da Arena. Então ele agregava os políticos que faziam parte da Arena. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, que foi então o sucessor do MDB. Partido dos Trabalhadores, o PT, fundado por líderes sindicais. Partido Trabalhista Brasileiro, recriado por uma sobrinha de Getúlio Vargas, o PTB. Partido Democrático Trabalhista, fundado por Leonel Brizola, e o Partido Popular, fundado por dissidentes da Arena. Então a gente sai de um regime de bipartidarismo para que a gente tenha mais partidos políticos, né, uma pluralidade partidária, que é aí uma das características de um regime democrático.
O governo também vai determinar a realização, em 1982, de eleições diretas para governador e prefeito. As eleições diretas para governador e prefeito também haviam sido suspensas na década de 60 pelo regime militar através de um ato institucional. Então, pela primeira vez na história recente desse regime, a população vai votar para governador e vai votar para prefeito nas capitais. Eleições para governador. Então, o governo militar permitiu o pluripartidarismo, né? Determinou o fim do bipartidarismo. Nós tivemos a criação de vários partidos políticos, como a gente viu no slide anterior, e nós vamos ter as eleições para o governador. O regime militar vai se movimentar, vai se arquitetar para garantir a vitória nos principais estados ou garantir a maioria dos estados na sua governança, né? Então, foi durante uma grave crise econômica, ali no final da década de 70, início da década de 80, que ocorreram as eleições diretas para governador que haviam sido suspensas na década de 60, né? Depois, então, de quase 20 anos de regime político. Apesar da Lei Falcão e das dificuldades impostas pelo regime militar, houve o registro das candidaturas dos partidos de oposição ao partido apoiado pelo regime militar, o PDS, e houve a possibilidade desses partidos de oposição, de fazerem as suas campanhas políticas aqui no Brasil no início da década de 80. O voto ele era vinculado, né? O que é esse voto vinculado? O eleitor tinha que votar para governador, deputado federal, estadual e vereador do mesmo partido, né? Então, se ele escolhesse um candidato do PDS, todos os votos deveriam ser nos candidatos do PDS, para governador, para deputado federal, estadual e tudo mais. O mesmo se ele escolhesse, por exemplo, o PMDB, que foi o partido criado a partir do Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido de oposição. O resultado das eleições, gente, o governo militar do período, na década de 80, se deparou com esse resultado das eleições. No mapa aqui do Brasil, os estados que estão em azul foram vencidos por candidatos governistas, candidatos do PDS. Então aqui, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui praticamente todo o Nordeste e o Mato Grosso, sendo aí vitoriosos os candidatos do PDS. Veja que o PMDB, que era o principal partido de oposição, venceu praticamente em outros estados do Brasil, em outras regiões do Brasil, como o Paraná, venceu aqui praticamente toda a região Sudeste, região Norte, região Centro-Oeste do Brasil. E o PDT, que foi criado pelo Leonel Brizola, teve uma vitória bem expressiva no Rio de Janeiro. O PDT também era um partido de oposição. Então, obviamente, o regime militar, com o resultado dessa eleição, acendeu o seu sinal vermelho, né, pela vitória que a oposição tinha nos principais estados do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e vai se mobilizar para conter esse avanço oposicionista. Bem tranquilo, né, pessoal? Esse mapa diz bastante para a gente sobre essas eleições em 1982 e o avanço da oposição frente ao regime militar. Beleza? A gente vai fazer um quiz agora, muito tranquilo também. Vou ler com vocês o quiz, daí a gente dá um tempo na tela e a gente volta com a correção, né? Sobre as eleições para governador em 1982, é correto afirmar que... A gente tem aqui as propostas de resposta, vou deixar na tela. Leiam, anote a sua resposta. Lembre-se de colocar suas considerações no Classroom, discutir com a sua sala e com o seu professor. No retorno a gente faz a correção.
Pessoal, voltamos aqui com a nossa correção, né? Então, sobre as eleições para governador em 1982, é correto afirmar que... Qual foi a resposta que vocês marcaram, né? Ocorreram de forma direta, então nós pudemos votar para vereador, para governador, em 1982, após quase 20 anos, e a oposição saiu-se vitoriosa em vários estados, principalmente nos mais populosos, como a gente viu no mapa, né? Saiu-se vitoriosa em vários estados, e estados chaves, como Paraná, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Minas Gerais, a oposição saindo-se vitoriosa. Bem tranquila essa questão, né? Pessoal, crise econômica. O governo do João Batista Figueiredo enfrentou uma grave crise econômica. O primeiro ponto que a gente vai destacar aqui é a inflação. Então, a inflação é o quanto o preço sobe de um mês para o outro, ou quanto o preço, por exemplo, de uma cesta básica sobe no período de um ano. Então, a inflação durante o regime militar, e agora no governo do João Batista Figueiredo, principalmente, chegou a subir 200% ao ano. Isso significa que o preço da cesta básica, por exemplo, ele aumentava 2 vezes o seu valor no decorrer de um ano. E é claro que o aumento do salário muitas vezes não acompanhava esse aumento da inflação. Então, essa inflação vai gerar uma questão econômica muito forte no Brasil, porque a população começa a passar por um processo de perder o seu poder de compra. Aliado a isso, a essa crise da inflação, a gente também vai ter o desemprego devido à crise econômica no final da década de 70. Então, a falta de investimentos no setor produtivo vai ocasionar a redução do crescimento econômico, desempregando, assim, uma grande parte dos trabalhadores brasileiros, né? A dívida externa, então, com a crise econômica, o Brasil recorria ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, para conseguir empréstimos do Fundo Monetário Internacional e deveria, então, dar garantias ao Fundo Monetário Internacional, prejudicando ainda mais o nosso crescimento econômico, né, a empregabilidade dos brasileiros e outras questões no campo econômico também. Diante disso, a gente vai ter um crescimento da concentração de renda no Brasil. Então, a gente sabe que hoje em dia, segundo os índices de Gini, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Uma pequena parcela da população reúne uma grande quantidade de riquezas, enquanto a parcela mais pobre da população brasileira vai ter menos riqueza para ser distribuída entre elas. E eu trago esses dados aqui para vocês, né? Em 1960, os 20% mais ricos do Brasil detinham 53% da riqueza. Em 1983, eles detinham 65% da riqueza. Em contrapartida, né, os 50% mais pobres, que tinham 17% da riqueza em 1960, passou a ter em 1983 12% da riqueza. Então há uma inversão, né? O rico ele vai enriquecendo nesse processo, enquanto a população pobre ela vai ficando cada vez mais pobre. Bem tranquilo aqui de entender, né? Em 1984, no Brasil, vai acontecer a campanha pelas diretas já. Chamada de diretas já ou emenda Dante de Oliveira. Dante de Oliveira foi um deputado brasileiro do período e ele propôs, então, uma emenda à Constituição que garantisse as eleições diretas para presidente em 1984, e essa campanha ela ganhou uma mobilização popular muito grande, né? A população saía às ruas defendendo a aprovação da emenda Dante de Oliveira. Então, diversos setores da sociedade, aqueles que lutavam contra o regime militar, lutavam pelo fim do regime militar e o restabelecimento do Estado Democrático de Direito aqui no Brasil, como a Igreja Católica, os partidos políticos de esquerda, universidades, estudantes, artistas, imprensa, sindicatos de trabalhadores, então eles vão se unir na luta pela aprovação da emenda das diretas já, que garantia a eleição direta para presidente no Brasil. Então, a votação da emenda vai ser marcada para abril de 1984, sobre forte protesto da população pela aprovação da emenda direta já, como a gente vê, por exemplo, nessa foto, né? Manifestação pelas eleições diretas para presidente no plenário da Câmara dos Deputados em abril de 1964. Então, a gente tem essa foto como esse documento histórico para a gente fazer essa análise, né? O governo militar ele vai atuar contra
a aprovação da emenda, né? Inclusive vai decretar estado de sítio, vai colocar o exército nas ruas de Brasília, e a campanha direta já, ela precisava ter 320 votos para ser aprovada, e ela teve 298 votos. Faltaram 22 votos para a aprovação da emenda, frustrando a expectativa popular de que a emenda fosse aprovada, garantindo assim as eleições diretas para presidente. Veja que a gente teve 113 ausências, né? Alguns deputados não se envolveram, não quiseram manifestar-se perante a votação da emenda e se ausentaram da votação da emenda da campanha diretas já, né? Então aqui também a gente tem mais uma foto dessa manifestação pelas diretas já acontecendo nas ruas do Brasil todo. E as eleições de 1984, com a não aprovação da emenda Dante de Oliveira, ela vai acontecer ainda de forma indireta. O candidato da oposição vai ser o Tancredo Neves, com o vice dele, o José Sarney, e o candidato apoiado pelo regime militar vai ser o Paulo Maluf e o vice dele, o Flávio Marcílio. Então, esses dois candidatos vão disputar a presidência do Brasil de forma indireta, pelo voto de deputados e senadores, né, do colégio eleitoral. A gente vai fazer uma questão agora, foco no Enem, questão do Enem. Vou deixar aqui, vou ler a tela com vocês, ó, batizado por Tancredo Neves de Nova República, o período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis, ainda não completou seu 5º ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tancredo, seguiu pela euforia do Plano Cruzado, conheceu as depressões da inflação e das ameaças da hiperinflação e desembocou na movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para presidente em 29 anos. Então, o período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior. Uma dessas continuidades consistiu em, você tem aqui as alternativas, vou deixar um tempo na tela, pense nas alternativas e a gente volta com a correção daqui a pouquinho, hein?
Pessoal, voltamos aqui com a correção, hein? Então a gente tinha essa proposta de atividade para fazer e qual é a resposta, né? Então ali, ó, represença de partidos políticos com trajetórias do regime militar, então desse regime autoritário. Então mesmo nas eleições que nós tivemos em 1984, a gente vai ter a presença de políticos como Paulo Maluf, do PDS, que tinha essa trajetória de regime militar e era apoiado pelo regime militar, beleza? Gente, então esse período chamado de distensão do regime militar, iniciado ali no governo do Geisel, se prolonga até o governo do João Batista Figueiredo e ele é marcado pela abertura política do Brasil, né? Essa proposta de anistia que o governo vai fazer, uma anistia lenta, gradual e segura, a possibilidade do retorno dos exilados, a libertação de presos políticos no Brasil. Então isso foi foco da nossa discussão na aula de hoje, né? Embora houvesse uma grande mobilização popular, a campanha pelas eleições diretas para presidente em 1984, ela não foi aprovada, a emenda Dante de Oliveira, e as eleições de 1985, que marca o fim do regime militar, ela ainda vai acontecer de forma indireta, tá? Entre dois candidatos, Tancredo Neves, candidato da oposição, e Paulo Maluf, candidato apoiado pelo regime militar. A primeira eleição de forma direta para presidente do Brasil, nós vamos estudar, ela aconteceu somente em 1989, beleza? Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado por me permitir entrar na casa de vocês. Tenham uma boa semana de estudos. Eu vou mandar um abraço para o Colégio Costa Viana, lá de São José dos Pinhais. Colégio que eu leciono, os meus alunos vão assistir essa aula. Um abraço muito grande para todos vocês. Deus abençoe, uma excelente semana e até a próxima aula.